Trabalhar com fibromialgia é possível? Ou é simplesmente sobreviver todos os dias, tentando parecer bem enquanto o corpo grita silenciosamente? Se você já se fez essa pergunta, ou conhece alguém que vive essa batalha, fica comigo, porque hoje vamos falar sobre uma realidade que muita gente tenta esconder. E antes de entrar no assunto, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta. Você trabalha com fibromialgia ou conhece alguém que convive com essa condição? Seu comentário pode ajudar outra pessoa a não se sentir sozinha. Agora, vamos direto para o ponto. A verdade é que, quando falamos em trabalhar com fibromialgia, quase ninguém entende o peso real disso. Para quem não tem a doença, pode parecer apenas um cansaço, uma dorzinha chata, ou até mesmo frescura. Mas para quem vive essa condição, cada manhã é um teste. Um teste de força. Um teste de paciência. E muitas vezes, um teste de coragem. Porque é difícil explicar para o seu chefe porque você está mais lenta, hoje. É difícil justificar porque levantar da cadeira parece um desafio olímpico. É difícil pedir compreensão quando as pessoas acham que você está exagerando. Mas talvez o mais difícil seja lidar com a culpa, aquela sensação de que você deveria produzir mais, de que está devendo algo para o mundo, de que seu corpo não acompanha a vida que você gostaria de ter. E mesmo assim, você continua. Você tenta. Você insiste. E é por isso que este vídeo existe. Não importa se você tem fibromialgia ou se só quer entender melhor para apoiar alguém que você ama. Aqui, você vai encontrar clareza, dicas práticas e, principalmente, acolhimento. Porque trabalhar com fibromialgia não é impossível. Mas também não é simples. E hoje, vamos conversar sobre tudo isso de forma honesta. Então respira fundo, ajeita sua postura e vem comigo. Vamos começar entendendo como essa dor invisível afeta o dia a dia no trabalho, e por que tanta gente sofre calada. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve. Isso ajuda muito este conteúdo a chegar a quem precisa. E comenta aqui embaixo. Você trabalha com fibromialgia ou conhece alguém que trabalha? Quando falamos sobre fibromialgia no ambiente de trabalho, muita gente imagina apenas dor. Mas a verdade é que a dor é só o começo. Trabalhar com fibromialgia significa viver dentro de um corpo que responde de maneira diferente aos estímulos, às rotinas, às pressões e até aos pequenos detalhes do dia. E entender isso é fundamental para quem vive a doença e para quem convive com alguém que passa por isso. No ambiente de trabalho, tudo parece multiplicar os sintomas. A luz forte da sala, o barulho constante, o ar-condicionado gelado demais, a cadeira desconfortável, as horas sentado na mesma posição. Tudo isso que passa despercebido para a maioria das pessoas, para quem tem fibromialgia, vira um gatilho. Não é frescura. Não é drama. É fisiologia. O corpo responde com dor, tensão muscular, fadiga e até confusão mental. A famosa névoa mental, ou fibrofog, é um dos maiores desafios no expediente. Não é esquecimento comum. É como se a mente estivesse trabalhando dentro de um nevoeiro espesso, onde raciocinar leva mais tempo, lembrar de detalhes parece um esforço, e tarefas simples exigem energia dobrada. Isso gera frustração, vergonha e medo. Medo de parecer incompetente, de não conseguir acompanhar o ritmo, de ser mal interpretada. E aí entra outro peso, a exaustão. Uma fadiga profunda, que não melhora com uma boa noite de sono. Porque, muitas vezes, quem tem fibromialgia já acorda cansado. E ainda assim precisa enfrentar uma jornada inteira, como se estivesse carregando o corpo nas costas.
Essa sensação de esgotamento físico e mental constante é algo que poucas pessoas entendem, mas que faz toda a diferença na produtividade e no bem-estar. No trabalho, a pressão por desempenho só piora as coisas. Metas, prazos, reuniões, comparações, tudo isso gera tensão. E tensão, para quem vive com fibromialgia, é combustível para mais dor. O corpo reage imediatamente. Um dia estressante pode significar uma crise inteira na manhã seguinte. E ainda assim, a maioria tenta esconder, tenta segurar firme, tenta não demonstrar que está sofrendo. Não por falta de força, mas por medo do julgamento. Porque o olhar dos outros pesa. O comentário de um colega pesa. A expectativa de que você dê conta pesa ainda mais. E quando o corpo falha, mesmo sem você querer, nasce dentro de você uma sensação cruel, a de culpa. Culpa por não acompanhar o ritmo. Culpa por achar que está atrapalhando. Culpa por não ser como antes. Mas esse é o ponto que precisamos reforçar. Não é falta de vontade. Não é fraqueza. É o funcionamento do corpo. E reconhecer isso é fundamental. A dor invisível no trabalho é real, profunda e muitas vezes silenciosa. E quando entendemos isso, de verdade, abrimos espaço para acolhimento, respeito e, principalmente, estratégias que permitem viver e trabalhar com mais dignidade e menos sofrimento. E é isso que vamos ver a seguir. Vamos entender como identificar seus limites e como reconhecer os sinais de que o corpo está pedindo ajuda. Uma das perguntas mais difíceis para quem vive com fibromialgia é: até onde eu posso ir? E, talvez ainda mais dolorosa, será que eu estou forçando demais o meu corpo ou será que estou desistindo cedo demais? Entender o limite entre o possível e o insustentável é uma das maiores jornadas dentro da doença, e é aqui que muita gente se perde. Se você tem fibromialgia, este capítulo é para te ajudar a olhar para si com mais clareza, menos culpa e mais honestidade. E se você não tem, mas convive com alguém que passa por isso, preste atenção. Entender esses sinais muda completamente a forma como você enxerga a realidade dessa pessoa. Vamos começar falando sobre autoavaliação objetiva. A primeira coisa que você precisa entender é que o corpo sempre manda sinais, mas nem sempre a gente ouve. Pergunte-se diariamente: hoje eu acordei mais dolorida, ou mais tensa, que o normal? Minha energia está mais baixa do que nos últimos 2 a 3 dias. A dor está mais espalhada ou mais localizada. Eu dormi, ou simplesmente deitei. Estou conseguindo pensar com clareza ou estou travando mais do que o habitual? Essas perguntas simples ajudam a perceber quando o corpo está entrando em alerta. Agora, existe uma diferença enorme entre cansaço comum e colapso iminente. O cansaço comum melhora com descanso, com alimentação, com pausas. O colapso, por outro lado, vem acompanhado de uma sensação de peso no corpo inteiro, fraqueza que te faz querer sentar de repente, dor que aumenta ao longo do dia, dificuldade de raciocinar, vontade de se isolar, irritabilidade forte, e aquela sensação de eu não dou conta de nada hoje. Esse é o corpo pedindo socorro. Não é preguiça. Não é falta de força. É fisiologia. Ignorar esse ponto é uma das principais causas de crises prolongadas. E é por isso que identificar padrões de crise é tão importante. Muita gente com fibromialgia acha que as crises simplesmente aparecem, mas, na verdade, o corpo quase sempre sinaliza antes. Observe dias da semana em que você piora.
atividades que mais te desgastam, comportamentos que antecedem crises, sono ruim, excesso de tarefas, estresse emocional, sedentarismo. Situações específicas no trabalho que funcionam como gatilho. Quando você começa a enxergar o padrão, você conquista poder. Poder de se preparar, de prevenir e até de adaptar sua rotina antes que o pior aconteça. E para isso, existe algo simples, mas extremamente eficaz: o registro diário. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser um bloco de notas no celular com 3 linhas. Nível de dor, 0 a 10. Nível de energia, 0 a 10. O que mais impactou meu dia hoje? Com uma semana, você já enxerga tendências. Com um mês, você começa a entender seu corpo profundamente. E com 3 meses, você descobre que tem muito mais controle do que imaginava. O objetivo aqui não é te limitar, é te libertar. Porque quando você entende seus limites, você para de se culpar, para de se comparar e começa a trabalhar de forma mais inteligente, respeitosa e sustentável. E agora que você já sabe como avaliar o seu corpo, vamos avançar para algo essencial: como trabalhar melhor, com menos dor e mais eficiência, usando métodos que realmente funcionam para quem convive com a fibromialgia. Trabalhar com fibromialgia não é apenas uma questão de força de vontade. É uma questão de estratégia. O corpo responde de forma diferente, a energia oscila, a mente nem sempre acompanha, e a dor pode surgir de maneiras inesperadas. A boa notícia é que existem métodos simples, reais e cientificamente coerentes que ajudam a transformar o trabalho em algo menos desgastante e mais sustentável. Vamos por partes. 1. Micropausas estratégicas, pequenas, mas poderosas. Pausar não é fraqueza, é prevenção. Para quem tem fibromialgia, o corpo costuma acumular tensão rapidamente. Permanecer muito tempo na mesma posição, seja sentado, em pé ou até digitando, sobrecarrega músculos e articulações. A técnica das micropausas funciona assim. A cada 30 a 40 minutos, faça uma pausa de 45 a 90 segundos. Só isso. Pode ser esticar os ombros, girar o pescoço, levantar e dar 3 passos. Respirar profundamente por 20 segundos. Essas pausas impedem o acúmulo de tensão que desencadeia crises. Um exemplo real: muitas pessoas relatam que, só com essas pequenas pausas, a dor no final do expediente diminui pela metade. 2. Ergonomia realista. Adaptando o espaço ao corpo. Não precisa de cadeira cara, mesa de luxo ou equipamentos sofisticados. A ergonomia realista significa ajustar o que você já tem. A tela na altura dos olhos. Os pés totalmente apoiados no chão. Um suporte para as costas. Até uma toalha enrolada funciona. Ombros relaxados, não elevados. Punhos apoiados ao digitar. Por que isso ajuda? Porque o corpo fibromiálgico é hiperreativo. Pequenas posturas inadequadas que passam despercebidas para outras pessoas podem gerar dor intensa em quem tem a condição. 3. A técnica dos 20 minutos. Essa técnica foi criada para pessoas com fadiga crônica, mas funciona perfeitamente para fibromialgia. O princípio é simples. Trabalhe por 20 minutos com foco. Pausa de 1 minuto. Retome por mais 20. Por que funciona? Mantém o cérebro alerta. Reduz a névoa mental. Previne sobrecarga física. Ajuda na gestão da energia. Muita gente relata que, com os blocos de 20 minutos,
a produtividade aumenta sem aumentar o desgaste. 4. Como lidar com a névoa mental, o temido fibro fog. O fibro fog é um dos maiores desafios no trabalho. Para reduzir seus efeitos, faça listas curtas e objetivas. Use lembretes no celular. Evite multitarefa, ela piora o esquecimento. Tenha um bloco de anotações sempre à mão. Antes de iniciar uma tarefa, diga em voz baixa: o que é que eu vou fazer agora? Isso ajuda o cérebro a se orientar. Exemplo real. Uma pessoa relatou que deixar um post-it com o próximo passo na mesa reduziu as falhas de memória durante tarefas simples. Quem tem fibromialgia não organiza o tempo. Organiza energia. Funciona assim. Identifique os horários do dia em que você está melhor. Coloque as tarefas mais difíceis nesses períodos. Reserve os horários mais frágeis para coisas leves. Divida tarefas grandes em pequenas etapas. Nunca gaste toda a energia de uma vez. Isso causa crises fortes no dia seguinte. É uma lógica parecida com gerenciar bateria de celular. Você não espera chegar a 1% para carregar. Você se antecipa. 6. Checklist de autocuidado durante o expediente. Um checklist rápido pode salvar o seu dia. Pergunte-se: eu bebi água nas últimas 2 horas? Eu respirei profundamente hoje? Meu pescoço está tensionado? Minha mente está sobrecarregada? Eu fiz pausa? Estou ignorando a dor? Responder não demais é sinal de que o corpo está à beira de uma crise. Trabalhar com fibromialgia exige estratégia, sutileza e respeito ao próprio corpo. E, quando você aplica esses métodos de forma consistente, descobre algo poderoso. Você consegue trabalhar melhor, com menos dor e mais qualidade de vida. E agora que você já tem ferramentas práticas, vamos falar sobre quais tipos de trabalho realmente se encaixam melhor na realidade de quem vive com essa condição. Quando falamos de fibromialgia e trabalho, muita gente imagina que a única saída é parar tudo. Mas isso não é verdade. O que realmente importa não é trabalhar menos, é trabalhar de forma inteligente. E isso significa escolher ambientes, rotinas e funções que respeitem o ritmo do corpo. Vamos explorar algumas opções que, na prática, costumam funcionar melhor para quem vive essa condição. 1. Trabalhos com pouca carga física. Profissões que exigem esforço físico repetitivo, muito tempo em pé ou movimentos intensos geralmente aumentam as crises. Por outro lado, existem funções com baixo impacto corporal que tendem a ser mais sustentáveis. Atendimentos administrativos leves. Recepção em ambientes tranquilos. Trabalho com documentação. Suporte ao cliente via telefone ou chat. Funções que envolvem análise, planejamento ou organização. A chave está em evitar esforços prolongados, cargas pesadas e movimentos repetitivos. 2. Serviços híbridos ou remotos. O trabalho remoto se tornou uma das melhores alternativas para quem convive com fibromialgia. Trabalhar de casa permite ajustar temperatura, luz e ruídos, fazer pausas na hora certa, usar roupas confortáveis, alternar entre sentar, levantar e se alongar, economizar energia que seria gasta com deslocamento. Híbrido também funciona muito bem, porque dá mais flexibilidade sem perder o vínculo presencial. 3. Atividades criativas. Atividades criativas tendem a ser mais leves fisicamente e, ao mesmo tempo, estimulam a mente de forma prazerosa. Por exemplo, escrita, criação de conteúdo,
artesanato, design gráfico, fotografia, edição de vídeo, produção cultural. Essas áreas permitem trabalhar no próprio ritmo e adaptar o ambiente de acordo com o nível de dor do dia. 4. Profissões com autonomia de ritmo. Autonomia é uma das maiores aliadas de quem tem fibromialgia. Funções em que você pode controlar seus horários, dividir tarefas e ajustar o tempo de entrega permitem trabalhar com mais dignidade. Exemplos: profissões liberais, psicologia, consultoria, terapias, nutrição, educação, tutoria, aulas online, revisão, trabalho freelancer em diversas áreas. Negócios próprios de pequeno porte. Quando você controla a cadência, reduz crises e aumenta a sensação de segurança. 5. O risco dos trabalhos de alto impacto. É importante ser honesto. Existem empregos que normalmente agravam muito a doença, como serviços gerais pesados, funções industriais, trabalhos em pé o dia inteiro, atividades com alto nível de estresse constante, carga horária extremamente rígida. Esses ambientes não são proibidos, mas exigem atenção redobrada e adaptações difíceis. No fim, a escolha do trabalho ideal para quem tem fibromialgia não é sobre limitação, e sim sobre estratégia. Lembre sempre da frase-chave: não é sobre trabalhar menos. É sobre trabalhar de forma inteligente. E no próximo capítulo, vamos falar sobre um momento muito delicado. O que fazer quando você precisa trabalhar, mas o corpo já não aguenta mais? Existem dias em que o corpo simplesmente não acompanha. Dias em que a dor pesa, a fadiga consome e a mente parece desligar. E, mesmo assim, a vida continua cobrando contas, responsabilidades, prazos. Para muitas pessoas com fibromialgia, esse é o ponto mais difícil: continuar se movimentando mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. A primeira coisa que você precisa saber é: você não está fracassando. Você está passando por um momento de crise, e crises exigem estratégias específicas. Estratégias para dias de crise. Nesses dias, o foco não é ser produtiva. O foco é não piorar. Use a regra dos 3 passos. Reduza. Corte pela metade qualquer tarefa que puder. Simplifique. Troque o perfeito pelo feito. Estabilize. Faça pequenas pausas a cada 15 minutos. E lembre-se, crise não é hora de provar nada para ninguém. Empurrar o corpo além do limite só aumenta a duração da dor. 2. Como conversar com a família. Muitas pessoas sofrem em silêncio porque sentem que ninguém entende a real intensidade da fibromialgia. Mas compartilhar não é sinal de fraqueza, e sim de cuidado. Explicar para a família ajuda muito. Use frases simples, como: hoje meu corpo não está respondendo bem. Estou em crise, preciso economizar energia. Não é preguiça, é meu limite físico. Quando a família entende, a culpa diminui e o apoio aumenta. 3. Como identificar o momento de pedir ajuda? Existe um sinal claro: quando você está gastando mais energia tentando esconder a crise do que tentando lidar com ela. Peça ajuda quando a dor está acima de 7. A névoa mental impede decisões simples. O corpo começa a tremer de exaustão. Você sente que não consegue terminar o dia sem se prejudicar. Pedir ajuda não te torna dependente. Te torna responsável consigo mesmo. 4. O que não fazer? Em dias ruins, existem 3 erros que pioram tudo.
Ignorar a dor e seguir como se nada estivesse acontecendo. Tentar compensar fazendo mais do que o normal. Se culpar por não estar bem. Essas atitudes alimentam crises longas e recaídas. 5. Manejo emocional e mental. O emocional influencia diretamente a dor. Por isso, em dias críticos, respire profundamente por 60 segundos. Use frases âncora. Eu estou segura. Isso vai passar. Tire 2 minutos para alongar os ombros e soltar a mandíbula. Faça o que estiver ao seu alcance, e só isso. Aceitar o limite do dia não significa desistir. Significa se preservar para continuar. Quando você não aguenta mais, mas precisa trabalhar, o caminho não é força bruta, é inteligência emocional, adaptação e autocompaixão. E no próximo capítulo, vamos falar sobre algo que muita gente desconhece: seus direitos legais e as adaptações que você pode solicitar no ambiente de trabalho. Quando a fibromialgia começa a limitar seu corpo, seu sono e sua energia, muita gente sente vergonha, como se não tivesse motivo suficiente para pedir ajuda ou adaptações no trabalho. Mas aqui vai uma verdade que quase ninguém fala. Fibromialgia é uma condição reconhecida, e você tem direitos, mesmo que ninguém tenha te explicado isso antes. Vamos organizar isso de forma simples e direta. 1. Direitos no ambiente de trabalho. A fibromialgia é considerada uma condição crônica que pode gerar limitações funcionais. Isso significa que você não precisa dar conta de tudo como se estivesse saudável. No ambiente de trabalho, você tem direito a condições adequadas para exercer sua função. Afastamento temporário, quando o médico considerar necessário. Avaliação justa, sem punições por limitações que a doença causa. Respeito ao seu quadro clínico, sem julgamentos, assédio ou ameaças. Isso não é privilégio, é proteção básica. 2. Flexibilização de jornada. Pouca gente sabe, mas o empregador pode, e muitas vezes deve, permitir horário de entrada ajustado, intervalos maiores para descanso, redução de atividades que exigem força repetitiva, troca de função, caso a sua atual piore suas dores. Isso é chamado de adaptação razoável. E não precisa ser um processo traumático. Muitas empresas topam fazer isso quando a pessoa traz laudos claros e uma conversa transparente. 3. Adaptações razoáveis. O que podem incluir? Cada caso é um caso, mas geralmente envolve ajuste na ergonomia, cadeira, mesa, computador. Evitar tarefas que exigem peso ou esforço físico. Permitir pausas estratégicas durante o expediente. Readequação para funções mais leves. Trabalho híbrido ou remoto quando possível. Essas mudanças não são favores, são ajustes para que você consiga seguir trabalhando sem piorar seu quadro. 4. Quando cabe o afastamento pelo INSS. O afastamento pode ser necessário quando as dores impedem o desempenho mínimo da função. Há crises recorrentes que impossibilitam o ritmo normal. A medicação causa efeitos colaterais importantes. O médico determina incapacidade temporária. O processo exige atestados médicos, laudos com detalhes da sua limitação funcional, relatórios que mostrem a evolução do quadro. Importante: fibromialgia por si só não garante benefício. O que garante é a incapacidade de trabalhar, comprovada clinicamente. 5. Quando cabe o BPC-LOAS? Cabe em casos mais restritos, quando
A pessoa não consegue trabalhar de forma contínua. A renda familiar é muito baixa. A incapacidade é comprovada por avaliação médica e social. É um processo mais demorado e criterioso. Sempre vale buscar orientação profissional quando possível. 6. Como documentar a condição, do jeito certo. Para evitar dores de cabeça, mantenha laudos atualizados, relatórios mensais ou bimestrais, medicamentos e tratamentos anotados, registro de crises, data, duração, gatilho, exames complementares, quando o médico solicitar. Documentar é proteger a si mesmo. 7. Quando procurar um advogado trabalhista. Quando a empresa se recusa a fazer adaptações. Quando você é pressionado a pedir demissão. Quando há assédio por causa da doença. Quando o INSS nega benefício mesmo com documentação completa. Quando existe risco de demissão injusta. Uma consulta inicial costuma ser acessível e, em muitos casos, pode evitar problemas sérios no futuro. Saber seus direitos não é confrontar ninguém. É entender que você não precisa sofrer em silêncio, nem provar sua dor para merecer respeito. A fibromialgia exige limites, adaptações e cuidados, e a lei existe exatamente para que você possa viver e trabalhar com dignidade. Falar sobre fibromialgia no trabalho pode ser assustador. Muitas pessoas escondem a condição com medo de parecerem fracas, problemáticas ou menos capazes. Mas a verdade é que a forma como você comunica faz toda a diferença e pode transformar o ambiente ao seu redor. 1. Como abordar o assunto? Escolha um momento calmo, de preferência uma conversa privada. Comece sendo direto, mas sereno. Queria compartilhar algo sobre minha saúde para que possamos alinhar melhor minha rotina de trabalho. Esse início mostra maturidade e evita a sensação de reclamação. 2. Frases que ajudam na conversa. Use frases que informam sem justificar demais. Mostram responsabilidade. Deixam claro que você quer cooperar, não pedir privilégios. Exemplos. Tenho uma condição crônica chamada fibromialgia, que às vezes limita minha energia e causa dor. Quero manter meu desempenho, por isso gostaria de alinhar algumas adaptações simples. Esses ajustes não atrapalham o fluxo da equipe, mas me ajudam a não piorar o quadro. 3. Como evitar conflitos? Evite entrar em defesa excessiva. Foque em fatos, não em emoções. Não brigue. Não tente convencer ninguém da sua dor. Não entre em discussões longas. Mostre objetividade e responsabilidade. Estou trazendo isso para manter a qualidade do meu trabalho, não para criar problemas. 4. Quando envolver o RH. Quando o chefe não compreende a situação. Quando há resistência em fazer adaptações simples. Quando há comentários preconceituosos ou pressão indevida. Quando você precisa formalizar acordos ou entregar laudos. O RH existe para mediador e proteger ambas as partes. 5. Estratégias para reduzir preconceito. Explique de forma simples, sem termos médicos. Mostre que você continua comprometido. Deixe claro que a doença não define sua capacidade. Traga sugestões práticas de como trabalhar melhor. A comunicação não precisa ser um confronto, ela pode ser uma ponte. Quando você fala com clareza e segurança, a chance de respeito e cooperação cresce muito. Viver com fibromialgia e, ao mesmo tempo, manter uma rotina de trabalho exige uma organização que vai além de tarefas,
exige gestão inteligente de energia. Não é sobre dar conta de tudo, é sobre dar conta do que importa, sem se quebrar pelo caminho. Um planejamento semanal simples e funcional. Todo domingo ou início de semana, faça um planejamento de no máximo 10 minutos. Liste o que é prioridade real, o que pode ser feito com calma, o que pode ser delegado ou adiado. Você não precisa preencher todos os dias, você precisa respirar entre eles. 2. A técnica das cotas de energia. Imagine que sua energia diária vem em pequenas cotas. Cada tarefa consome uma. O erro comum: gastar todas de manhã e pagar o preço à tarde. Distribua assim: 40% para o trabalho, 20% para tarefas essenciais, 20% para cuidados pessoais, 20% de reserva para imprevistos. Essas reservas evitam crises desnecessárias. 3. Como evitar gatilhos de dor. Inclua no dia pequenas pausas, alongamentos leves, hidratação, evitar posições repetitivas, controlar ruídos e temperatura quando possível. Às vezes é um minuto que salva o dia inteiro. 4. Use a agenda ao seu favor. Coloque lembretes para levantar, beber água, tomar remédio, alongar, fazer mini pausas. A agenda não é prisão, é proteção. 5. Prioridades realistas. O mantra é simples. O que é importante de verdade precisa caber na sua energia, não na sua culpa. Quando você organiza a vida com gentileza, o trabalho deixa de ser um inimigo e vira um caminho possível e sustentável. Se você chegou até aqui, respira um pouco, porque talvez, pela primeira vez hoje, alguém realmente te explicou, sem julgamento, que você não é preguiçoso, fraco ou insuficiente. Você apenas vive em um corpo que pede um tipo diferente de cuidado. E está tudo bem. Vamos recapitular o essencial. Trabalhar com fibromialgia é possível, sim. Mas não é uma questão de força ou força de vontade. É uma questão de respeitar limites, conhecer seu próprio ritmo e entender os seus direitos. É sobre equilíbrio, não sobre sacrifício. Cada dor que você carrega, cada noite mal dormida, cada manhã em que o corpo parece pesar mais do que deveria, nada disso define o seu valor. E aqui vai uma das frases mais importantes deste vídeo. Você não precisa se provar para ninguém. Nem para o seu chefe. Nem para a sua família. Nem para a sociedade. E muito menos para você mesmo. Porque viver com uma condição crônica já é, por si só, um ato diário de coragem. Seu corpo tem um tempo. Seu corpo tem um ritmo. E quando você finalmente entende isso, algo muda. Você deixa de se culpar e começa a se cuidar. E, por favor, entenda: pedir ajuda não é desistir. Adaptar sua rotina não é fraqueza. Buscar direitos não é aproveitar-se. É sobre sobreviver com dignidade. É sobre não se destruir para manter uma vida que te pesa mais do que deveria. Antes de encerrar, quero falar diretamente com você que está assistindo. Se alguma parte deste vídeo tocou seu coração, se você se sentiu compreendido, ou se lembrou de alguém que também vive essa luta silenciosa, me conta aqui nos comentários. Sua história importa e pode ajudar outra pessoa a não se sentir tão sozinha. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você me ajuda a continuar levando informação e acolhimento para mais gente.
Você não é sua dor. Você não é sua produtividade. Você é muito mais do que tudo isso.